Esse aqui é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e também de muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do RMCA, Receita menos custo da alimentação do leite. Vou falar das exportações do agronegócio brasileiro nos primeiros 4 meses deste ano. Vou comentar do custo de produção da soja lá no Mato Grosso, que está em alta, e os números apresentados servem de base para outros estados produtores. Vou comentar também do plantio da soja americana e vamos falar do trigo em nível nacional. E eu vou ter uma conversa com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar uma viajada aí pela safrinha, pela safra de soja, que já está batendo as portas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do RMCA, Receita menos custo da alimentação. Receita menos custo da alimentação, afinal, o que é esse RMCA? É um dos indicadores que avaliam a rentabilidade da produção de leite, analisando a receita recebida pelo preço do leite em relação ao custo de alimentação por vaca por dia. Nós sabemos que a rentabilidade real do produtor ela é composta por diversos outros fatores, como venda de animais que contribuem para a receita, custos com mão de obra, energia, sanidade, estrutura, entre outros. E, no entanto, ao analisar a relação entre o principal fator da receita, que é o preço recebido pelo leite, e o principal fator do custo, que é a alimentação dos animais, nós temos um indicador que nos ajuda a avaliar o momento da atividade leiteira. A rentabilidade do produtor avaliada pelo indicador RMCA é um dos indicativos de como deve se comportar a produção de leite. Em momentos de melhor rentabilidade, a produção tende a ser estimulada e vice-versa. No entanto, esse reflexo ele não é imediato, sendo possível observar uma relação mais clara no intervalo de cerca de 6 meses. Ou seja, a melhora ou piora da rentabilidade tende a ter reflexo maior na produção do semestre seguinte. Em 2023, nós vimos que o indicador ele iniciou o ano em um patamar bem superior à média histórica dos 6 anos anteriores, o que colaborou para maior estímulo na recuperação anual da produção. Todavia, na reta final do ano, o cenário foi mais desafiador, com declínio contínuo ou encerrando o ano em níveis abaixo do histórico de comparação, o que provavelmente resultou em uma produção mais contida no primeiro semestre do ano. Já em 2024, o que a gente observa é a recente recuperação do RMCA, com ganhos consecutivos nos últimos meses. Esse momento mais favorável do que nós vimos no fim de 2023, ele deve resultar em uma produção de leite mais estimulada neste segundo semestre do ano. E agora vamos falar das exportações do agronegócio brasileiro nos primeiros 4 meses desse ano. Os números foram divulgados agora pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, com base em informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e mostram que as exportações do agronegócio brasileiro, elas somaram 52 bilhões de dólares
de janeiro a abril deste ano, registrando um crescimento de 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de uma queda de 6% nos preços em dólar, o volume embarcado pelo Brasil aumentou 9% no primeiro quadrimestre. Produtos como o algodão teve crescimento de 230%, açúcar 80%, café 50%. Foram os que mais se destacaram em termos de quantidade exportada. O CPEA observa que a redução esperada de 6% na safra de grãos brasileira para 2023-2024 não deve prejudicar a disponibilidade de produtos para exportação. O complexo da soja, ele continua liderando as vendas externas do agronegócio, apresentando 38% do valor total exportado, o que equivale a aproximadamente 19,8 bilhões de dólares entre janeiro e abril deste ano. No entanto, esse valor é 13% inferior ao do mesmo período do ano passado. A China permanece como principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, apesar de uma queda na sua participação de 36% em 2023 para 32% agora em 2024. O país asiático é o maior comprador de soja em grão, representando 70% das exportações brasileiras desse produto. Os países da zona do euro são o segundo maior destino e são responsáveis por 13% da receita, com as exportações do agronegócio nos primeiros 4 meses de 2024. Esses países, eles importam principalmente produtos florestais, café, frutas e suco de laranja. Os Estados Unidos ocupam a terceira posição entre os destinos das exportações, com uma participação de 6,8% no valor total das vendas externas do agronegócio em 2024, ligeiramente acima do mesmo período do ano passado. O CPEA prevê um desempenho favorável para as exportações brasileiras de commodities agrícolas nos próximos meses, devido à demanda consistente por alimentos, fibra e energia, mesmo diante de perspectivas de crescimento econômico mais modesto nas principais economias mundiais. O aumento da população global e da renda nos países importadores deve continuar sustentando essa demanda. E agora vamos comentar do custo de produção da soja lá no Mato Grosso, que está em alta. Os números apresentados, eles servem de base para outros estados produtores. Confira. Foi publicado agora pelo IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, um texto dando assim uma visão geral do custo da soja para a próxima safra, 2024-2025. Em primeiro lugar, o IMEA ele mostra que as vendas antecipadas para a nova safra estão atrasadas, atingindo apenas 20% da produção esperada, contra uma média histórica de 30% a 35% para esse período. Já a compra de insumos também está em aberto para 25% a 35% dos produtores. A recente desvalorização do real, ela piorou muito a relação de troca, deteriorando o poder de compra dos insumos e, consequentemente, as margens para aqueles que ainda não haviam adquirido seus insumos antes da desvalorização da moeda. E quem comprou insumos, por exemplo, há 3 meses, pagou cerca de 30% a menos, enquanto agora quem deixou para a última hora enfrenta preços mais altos e margens muito mais apertadas.
Os custos de produção da soja para a safra 24-25 lá no Mato Grosso continuam a subir, de acordo com o mais recente boletim informativo do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA. Em junho deste ano, a estimativa de custeio da soja foi de R$ 3.983 por hectare, o que representa um aumento de 0,5% em relação ao mês anterior, que foi maio. Este aumento nos custos está principalmente associado à elevação nos preços dos fertilizantes e também dos corretivos naquele estado, especialmente dos macronutrientes, que registraram um acréscimo de 1,3% em comparação a maio deste ano. Além disso, o custo operacional efetivo, que é o COI, também apresentou um incremento, subindo 0,4% em relação ao mês anterior, a maio, e foi estimado em R$ 5.511 por hectare. Diante desse cenário de aumento nos custos, os produtores de soja, principalmente lá no Mato Grosso, precisarão negociar a sua produção a pelo menos R$ 95 por saca, ou alcançar uma produtividade mínima de quase 53 sacas por hectare para cobrir o COI. É muito importante destacar que, embora a estimativa de produtividade para a safra 24-25 e o preço médio negociado até o momento estejam acima do ponto de equilíbrio para cobrir o COI, o cenário se torna mais desafiador quando analisado em relação ao custo operacional total, que é o COT, e o custo total. Essa elevação nos custos de produção é um fator crucial que os produtores devem considerar em suas estratégias de comercialização e também manejo de suas lavouras, visando garantir a sustentabilidade e a rentabilidade de suas atividades. Os dados que foram apresentados, eles são baseados no acompanhamento dos custos das produções agropecuárias, que foi realizado pelo IMEA e que tem monitorado atentamente as variações nos custos de insumos e operações agrícolas naquele estado. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. E agora nós vamos comentar da soja lá nos Estados Unidos. Naquele país, as condições climáticas continuam sendo um ponto focal. As lavouras em Iowa e Illinois, que são os principais estados produtores, estão em excelentes condições, com 75% das plantações em ótimo estado. A previsão do National Oceanic and Atmospheric Administration, que é o NOAA, ela indica temperaturas mais baixas e chuva esta semana no cinturão agrícola, o que deve aumentar a pressão negativa sobre as cotações em Chicago. Um outro fator muito importante é a janela de exportação prolongada. Estima-se que ainda existe aí de 35% a 40% da safra de soja a ser comercializada, um volume alto para esta época do ano. A comercialização mais lenta, ela foi motivada pelos atrasos na safra e pelos baixos preços. Este volume represado pode estender a janela de exportação até o final de agosto, período que coincide com o início da colheita dos Estados Unidos, tornando a soja norte-americana mais competitiva. E conforme a consultoria Grão Direto, diante destes fatores, nós poderemos ver movimentos positivos de correção das cotações ainda este mês, embora não necessariamente esta semana, que deve seguir aí na tendência de baixa.
E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado do trigo em nível mundial e eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da próxima safra, da safra que se aproxima. Nós voltamos já, é um minuto só. Sexta após o Ratinho. É tudo nosso. Kinder Bueno? Espere. Uau! É crocante e super cremoso. Não atrapalha ela. Uma deliciosa camada de chocolate, um wafer crocante e um cremoso recheio de avelã. É mais que um chocolate, é Kinder Bueno. Experimente Downy concentrado. O amaciante número 1 do Brasil. Rende igual a 2 litros do amaciante comum, com perfume que dura mais tempo na sua roupa. Vista-se de perfume o dia todo com Downy. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Imagina se existisse um caçador de insetos que vai atrás deles em qualquer lugar. Nós imaginamos. Novo SVT Ação Magnética com tecnologia avançada que caça e mata 100% dos mosquitos escondidos e difíceis. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. De segunda a sexta, na melhor rádio, tem sorteio de kit churrasco todo dia. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. São kits completos com picanha, linguiça, asinha de frango e pão de alho. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. Chama pro Churras! A gente ouve porque gosta. Oferecimento Ative o modo diversão com Tim Pré-Top. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Um jornal sério quando o assunto é bom humor. 30% da salsicha é sal. E o resto? Xixa. Hoje, 10 da noite. O bicho pega! Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora nós vamos conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano é da Pátria Agronegócios, uma empresa especializada em assessoria, em consultoria, principalmente de mercado agro, e vem fazendo aí um belo de um trabalho junto a uma centena de produtores que fazem parte, vamos dizer, da família Pátria Agronegócios. E nós vamos conversar, nós vamos dar uma viajada aí pelo milho, pela soja, pelo mercado de insumos que está problemático. Quem comprou há mais ou menos 2 meses, 3 meses, ganhou dinheiro, porque quem deixou para a última hora, infelizmente, dançou. Bom dia, Cristiano, tudo bem? Bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite, estar aqui novamente.
Começando por esse assunto dos insumos, né? É isso, né? Realmente a gente está vendo um mercado bem mais hostil para quem está partindo para as compras agora, né? É claro que muitos produtores, né, Antônio, não tiveram também as condições tão boas para antecipação. Muitos contavam até com o capital gerado pelo milho safrinha para fazer essas aquisições. Muitos contavam com crédito oficial, um crédito que está cada vez mais escasso, mais difícil. Muitos perderam capacidade de crédito também ao longo das últimas 2 safras, uma que teve problemas climáticos, outra que teve problemas de mercado. Mas realmente, quem está indo para o mercado agora está encontrando condições bem mais complicadas de fazer a sua relação de troca. Nós tivemos aí nesse ano o melhor momento da compra do potássio para o verão por volta de fevereiro, melhor momento para a compra de fósforo entre essa janela de março até no máximo maio, e depois desses períodos nós tivemos altas muito agressivas e que colocam realmente a capacidade de compra do produtor em xeque, em especial do fósforo, que é um produto que está extremamente caro no mercado agora. Ô, Cristiano, uma coisa que está me preocupando muito e que eu vou falar novamente aqui, eu não sou a favor e não sou contra de governo XYZ, mas eu vou falar aquilo que eu estou enxergando e aquilo que nós estamos vivendo agora. Não vamos inventar nada, não vamos fazer nenhuma narrativa. Me preocupa muito, e eu já venho falando isso, a economia do nosso país. E principalmente quando você ouve nos bastidores, nós vamos fazer contenção disso, nós vamos tirar o dinheiro daqui, nós vamos tirar o dinheiro daquele outro setor. Assusta, não assusta? Sem dúvida, eu acho que esse risco que está sendo colocado ao Brasil ele já está refletido na cotação cambial, né? A gente já viu que estamos muito próximos dos patamares de pico do dólar frente ao real que foram observados só durante a pandemia. Então, na maior crise global que já tivemos na nossa história, nós tivemos um dólar de 5,80, 5,90. E nós estamos nos lá. picos. Nós já estamos com um dólar ali muito próximo de 5,60, sem crise global, as economias em recuperação, só nós estamos ficando para trás. Se você olha aí essas outras moedas de países emergentes, o que aconteceu com elas no pós-pandemia são moedas que tiveram uma apreciação, tiveram uma valorização. E o nosso real não conseguiu. Bancos, instituições financeiras que lá em 2023 falavam que o dólar voltaria a 4,20, 4,30, cadê essa turma agora, né? De fato, não tinha como o Brasil realmente engrenar para o caminho certo com governos que têm pouca intenção de contenção de gastos, de melhorar o funcionamento da máquina pública. A gente está vendo só intenções contrárias, aumentar as despesas, reduzir juros na marra para poder endividar mais, porque eu baixo o juro, minha parcela diminui, se a parcela do carregamento da dívida é menor, eu posso endividar mais, então realmente preocupa. O produtor preocupa porque isso agrava também esse quadro de compras, né? É claro que o dólar alto também é bom para vender, mas para quem não comprou está sendo penalizado também. Pois é, eu acho que até o dólar alto, você falou que é muito bom para vender, realmente é excelente. Mas sabe aonde ele vai pesar, ele vai bater para valer? A hora que a senhora for ao supermercado fazer compra. Exatamente. Não é isso aí? Exatamente. A gente tem essa... Muita gente pensa, né? Qual o impacto do dólar na minha vida? Às vezes parece uma coisa distante, eu não estou indo para o exterior, eu não estou comprando nada importado. Eu nunca vi $1 na minha vida. Mas, de fato, isso impacta diretamente tudo que a gente compra, né? A gente sabe que os combustíveis são atrelados em dólar. E que estão subindo. As commodities, que são alimentos, que são matéria-prima para construção, que são matérias-primas para o nosso dia a dia, é tudo dolarizado. Então, se o dólar sobe, a nossa inflação vai subir. E é aí que vai prejudicar todos os brasileiros, não só as cadeias produtivas. Então eu vejo o seguinte, que essa safra 2024, 2025, é uma safra que eu diria que ela está com um grande ponto de interrogação. Porque a gente conversa com produtores, muita gente fala, não, eu vou plantar, só que eu vou diminuir um pouco a área, porque eu não tenho caixa para... E estou com medo de fazer uma coisa maior e lá na frente não ter preço e eu me endividar mais do que eu já estou endividado. E recentemente, vocês lá na Pátria fizeram uma reunião, né? Com produtores, deu uma série de produtores lá. E eu gostaria, Cristiano, o que foi assim, de maneira geral, o que rolou nessa reunião que vocês fizeram no Dia Pátria de Agronegócio?
Nós fizemos um fórum, né, com todos os nossos clientes, Antônio, foi um momento muito interessante. Nós recebemos centenas de clientes no virtual e dezenas de clientes aqui no presencial também. Quem estava mais próximo de Goiânia pôde nos visitar aqui em loco. E o objetivo foi bem claro, falar sobre o mercado de soja, milho, dólar e pecuária e trazer a nossa visão. Trazer para o nosso cliente por que a gente está indicando o que está indicando, por que a gente recomendou as compras alguns meses atrás, por que nós indicamos um avanço de vendas de milho, um avanço de vendas de soja, qual é a nossa estratégia para quem está na reposição, está na engorda, está na cria, está na recria do gado. Então foi um momento assim muito, muito interessante e para quem estava lá e está vendo o que aconteceu com o mercado nos últimos 15 dias, está vendo como o recado foi muito claro e as coisas vieram acontecendo. O fórum foi um momento muito marcante e que pôde nos aproximar dos nossos clientes e trazer uma visão muito clara, que eu acho que é isso que o empresário precisa, alguém que direcione. Informação por informação, ela às vezes é vazia, né, Antônio? Informação, ela tem que virar uma ação, ela tem que virar uma estratégia, e é isso que a Pátria foca muito. E a gente bate muito nessa questão de mercado, mas a gente também esquece, então não podemos cruzar o braço e ficar esperando para ver o que vai acontecer. Existem alguns mecanismos ainda que pode salvar, vamos dizer assim, muitos produtores, que pode contribuir, não que você vai ter aí um lucro como a gente teve num passado não muito distante, mas a gente não vai ter prejuízo mesmo produzindo leite, produzindo carne, soja, milho, ou seja lá qualquer outro tipo de cultura. O que nós estamos precisando fazer é ter uma gestão do nosso negócio. Exato. Não é isso que está faltando? E até, Antônio, muito bem colocado, né? A gente vê que existem momentos que precisa ser tomada ação, né? E a gente está vivendo um momento muito próximo disso. Até para não falar só de coisas negativas, sim, claro. Nós estamos num momento que essa semana, um momento interessante do mercado, nós estamos vendo uma demanda sobressalente. Quando a gente fala em tendências de preços, a gente olha muito para o lado da oferta, que realmente é uma oferta que está em crescimento no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, isso preocupa, mas nós temos um momento de demanda que está bem interessante. Não à toa os produtores que estão nos ouvindo aí viram o preço da soja dando uma reagida nesses últimos dias, o preço do milho dando uma reagida, os próprios preços da pecuária já deram uma estabilizada, mas também tiveram uma melhora recente. A demanda é um fator de suporte, pessoal. O problema para os grãos, principalmente, é que a oferta está crescendo muito constantemente, mas a demanda tem dado oportunidades e eu gosto de dizer sempre para os nossos clientes, muitas vezes altas elas estão sendo oportunidades e não tendência. E oportunidades passam. A tendência fica, a oportunidade passa. Por isso que tem que ficar muito atento com o mercado. E principalmente sabendo agora que nós temos aí em torno de 4 a 5% do combustível utilizado pela marinha mercante, o frete marítimo, é utilizado através de biodiesel. Nós estamos vendo aí uma forte tendência aí de aumento do biodiesel ao diesel. Então, tudo isso pode contribuir para um aumentozinho aqui, um aumentozinho ali, um aumentozinho lá. E quem tiver um enxergamento maior, mais distante, e tiver muita coisa anotadinha, e tiver alguém dando um suporte por trás, pode ter certeza absoluta. Não vai ter aquele lucro fabuloso, mas não vai ter prejuízo. Vai ser compensador. Exatamente. Comprar bem, vender bem. Claro que o mercado sempre é dinâmico, difícil de tomar decisões, mas quem tem mais estratégia, mais informação, acerta mais. E é justamente essa estratégia que a gente quer que você tenha juntamente com quem entende de mercado, não só local, nacional, como internacional, que é o caso do pessoal da Pátria. Não é puxação de saco, desculpe a expressão, mas é real. Eles estão aqui em Goiás e fazendo um belo do trabalho em nível nacional. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, bom dia e sucesso lá na Pátria. Muito obrigado, Antônio, conta com a gente sempre. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, por isso aprendemos sempre. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada.
A seguir, Primeiro Impacto Continuação. Bom, para você que está chegando agora, é hora da gente desejar bom dia, porque o Brasil inteiro, a partir de agora, se liga aqui no Primeiro Impacto com o mineirinho Darlison Dutra e com a Dani Brandi, né, Dani? Estamos juntos com você até as 9h30 da manhã, contando com a sua paciência, audiência e, claro, a sua companhia. Daqui a pouco tem aquele cafezinho para dar aquela relaxada, mas, por enquanto, muita notícia para você. É notícia quente, inclusive, tá? Porque durante essa madrugada teve troca de tiros e um jovem foi baleado e morto pela polícia, isso na região do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo. Por conta desse incidente durante a madrugada, acontece agora um protesto contra a morte desse jovem. Um ônibus já foi incendiado. A Fernanda Trigueiro vai trazer agora informações atualizadas se esse protesto já foi controlado e o que a polícia diz sobre um fato que a população fala que foi uma morte